Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Para mim é uma satisfação muito grande poder iniciar o ano realmente dividindo, falando um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. Realmente virada de ano, ontem estivemos aqui na passagem, muito gostoso, realmente palavra gostosa, e eu particularmente estaria satisfeito, poderia aqui orar e ir embora para casa, porque o que Deus já falou através da palavra de abertura, dos louvores, do testemunho, para mim eu já estaria agraciado, poderia ir embora tranquilamente, porque Deus está aqui e tem falado ao nosso coração. Mas mais gostoso ainda é quando o Senhor nos levanta, coloca algo no nosso coração e vem ao encontro realmente de tudo aquilo que está acontecendo. E aí não gera dúvida alguma em nosso coração de que Ele está no controle de todas as coisas. Eles gostariam de dividir com os irmãos essa noite uma palavra de reflexão. Prometo ser muito breve, realmente, mas vai muito ao encontro de tudo aquilo que já foi dito aqui. Primeiro dia do ano, o ser humano gosta muito de realmente colocar algumas promessas, algumas metas, alguns projetos, num período aí entre 1º ao 31 de dezembro desse mesmo período. Talvez se eu perguntasse para você, dia 1º de janeiro de 2015, o que você falou? Quais foram as suas promessas? Elas se cumpriram, não se cumpriram até ontem, dia 31 de dezembro de 2015? E quais foram as promessas que nós fizemos hoje, ou estamos ainda a fazer até findar o dia? Será que elas se cumprirão até o final de dezembro, dia 31 de dezembro de 2016? O que será que nós temos como meta? Nós estamos aí falando já há algum tempo, algumas palavras a respeito da graça, do Evangelho da Graça. E como já foi lido aqui, como já foi dito, a palavra foi introduzida, o Evangelho é muito simples. Jesus é muito simples. Nós que gostamos de complicar a simplicidade que Ele nos ensina. E mediante isso, gostaria de falar um pouquinho sobre 3 coisas, baseado num milagre feito por um ícone que nós devemos ter, que foi o nosso Senhor Jesus. Sobre 3 coisas que a igreja, nós como cristãos, nós como temos Cristo como base, nunca devemos nos esquecer. Prometemos muitas coisas, e algumas coisas de forma simples vão se perdendo ao longo do caminho, e nós vamos deixando isso para trás, e por isso nós vemos o Evangelho da forma que ele está aí no mundo sendo pregado hoje. Eu estava lendo uma matéria de um casal, eu não sei se ele é americano, pelo sobrenome chama John Schultz, e a sua esposa é alguma coisa Schultz também que eu não lembro. E ele levantou, eles já escreveram 2 livros, e ele levantou 4 coisas que ele entende, que ele e sua esposa entendem como os 4 grandes problemas que as igrejas enfrentam hoje. Esse artigo foi escrito há 3 anos atrás, mas podia ser escrito ontem, tranquilamente, que vai muito ao encontro. Uma das coisas que ele levanta e que faz com que o Evangelho, infelizmente, pessoas têm saído das igrejas, pessoas têm realmente deixado as igrejas por 4 motivos, segundo ele, que são os seguintes motivos. As pessoas sentem-se julgadas no meio da igreja. Esse é um dos motivos que ele fala. O segundo motivo, a falta de diálogo no que se refere ao ensino. Ensinos que não levam as pessoas a lugares algum. Ensinos falsos, baseados em coisas, segundo ele, em coisas que não é a Bíblia, por exemplo. Terceira coisa que ele fala, a maioria dos não cristãos, eles enxergam os cristãos como pessoas hipócritas, pessoas que falam muitas coisas e não fazem aquilo que estão falando. E a quarta coisa que ele diz, que as mensagens pregadas nas igrejas não têm mais Deus como centro dessas mensagens. Será que ele tem razão nessas 4 coisas onde ele aponta? E baseado nisso,
eu gostaria de realmente trazer a nós, por que a igreja, por que nós como igreja, ou a igreja de uma forma geral, tem perdido a identidade simples que Jesus ensina, que é realmente estender a mão, que é realmente levar o evangelho de forma simples, que é amar o próximo, que é abraçar o mendigo, que é realmente entregar de coração aquilo que Deus tem dado. Por que nós perdemos essa identidade, ou por que a igreja de uma forma geral tem perdido? Quais são as motivações que tem feito você? Ontem é muito gostoso quando a Juliana falou, eu tenho duas motivações para estar aqui. Uma é saber que Deus entregou o seu filho na cruz. Essa é uma da motivação. A outra eu realmente não lembro o que era, mas essa ficou marcada no meu coração. E é a motivação que faz você e eu estar aqui. Nós não viemos aqui realmente trazer ou cumprir um protocolo de que segunda a sábado eu faço as coisas e domingo eu vou lá fazer alguma coisa para Deus. O que faz eu e o que faz você estar aqui é saber que lá atrás um Deus grandioso pegou o seu melhor, desceu nessa terra, saiu da majestade, se fez homem como eu e como você e foi pendurado no madeiro para que nós pudéssemos ter vida e pudéssemos um dia ainda morar com Ele. Quais são os motivos que fazem você vir na igreja? Quais os motivos que fazem você orar, ou nós orarmos, ou nós dizimarmos? Será que fazemos isso à base de troca, ou entendemos que fazemos isso de coração? Quais os motivos? O que te motiva? O que nós nos motivamos a tudo isso? Então são coisas que nós vamos pensar, baseado num texto que eu convido você a abrir, Mateus capítulo de número 14, vamos ler do verso de número 13 até o verso de número 21. Estava dando uma olhadinha hoje, e muitas vezes nós como igreja, falando individualmente, nós como igreja, nós buscamos realmente coisas para nós, buscamos crescimento individual, buscamos tudo a nós. E aí eu estava dando uma olhadinha numa pesquisa do IBGE, que fala que o Brasil hoje está em torno de um pouco mais de 206 milhões de pessoas, né? Desses 206 milhões de pessoas, o Brasil enfrenta hoje, segundo o IBGE, né, no terceiro trimestre aí de 2016, quase 12% de pessoas desempregadas. E aí hoje nós estamos aqui adorando o nome do Senhor, né, gratos a isso, mas eu tenho certeza que 12% da população está se preparando com o currículo na mão para amanhã cedo sair procurar emprego. E aí a pergunta sempre vai ao coração, será que nós como cristãos temos algum papel dentro dessa sociedade? Será que nós podemos realmente fazer algo? Será que nós podemos realmente interferir numa situação como essa? Porque nós definimos o país como um país em crise, realmente é que demonstra a economia do país, mas eu estou empregado, graças a Deus, minha esposa empregada, graças a Deus, minha família estabilizada, então amanhã eu vou acordar cedo, mas eu vou cumprir, porque eu estou empregado, mas 12% da população não tem, de repente, uma perspectiva de quando vai encontrar um emprego. Então isso para a gente realmente pensar um pouquinho. Então diz assim a palavra do Senhor, 14 do livro de Mateus, verso de número 13. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte, e quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhe disse, eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram,
temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Queridos, aqui o livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 1 ele inicia falando sobre, se nós lemos o verso 13, diz que ouvindo isso Jesus retirou-se. Ouvindo o quê? No início do capítulo 14 há a passagem aqui onde diz, falando um pouquinho sobre a morte de João Batista. Então os irmãos sabem o que aconteceu, João foi decapitado, e realmente depois que os seus discípulos de João, retiram o corpo de lá e vão fazer o sepultamento, eles chegam a Jesus Cristo e passam essa informação para Jesus. Então Jesus, baseado nisso, retira-se dali e vai, mediante aí o mar, e atravessa o mar. As multidões sabedores disso, porque a Bíblia diz, em todo o Evangelho, quando nós lemos, aonde Jesus estava, uma multidão o seguia, para estar junto pelos milagres que ele poderia fazer, enfim, todas essas coisas. E aí no verso de número 14, que eu gostaria de trazer, a primeira coisa que nós, como cristãos, como pessoas de uma forma geral, nunca devemos esquecer, e baseado no ensinamento de Jesus Cristo, em todo o seu ministério, sempre aflorava esse sentimento na sua vida, que está baseado no versículo 14, que diz assim, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer nesta noite, para nós pensarmos um pouquinho, é com relação a esse sentimento que Jesus manifestava, aonde ele queria, aonde ele passava, que é a questão da compaixão. Compaixão, se formos olhar o que significa compaixão, é se colocar no lugar do próximo, estar na situação que o próximo está. E hoje muitas vezes, nós vemos muitas coisas, isso tem se perdido muito dentro da igreja, no meio cristão de uma forma geral. Muitas vezes temos dó de algumas situações diferentes, dó entre dó e compaixão, muitas vezes temos dó, que pena, que pena. Mas Jesus não, ele manifestava compaixão. E uma coisa que é muito gostoso quando nós olhamos, toda vez que Jesus se manifestava com relação à compaixão, seguido de uma compaixão, sempre haveria um ato. E foi o que aconteceu, dizendo aqui no versículo 14, teve compaixão da multidão e curou os enfermos. Mateus capítulo 9, verso 36, também uma outra passagem, que diz assim, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas, abatidas como ovelhas que não têm pastor. Será que é muito diferente do que nós vemos hoje na sociedade? Pessoas atribuladas, pessoas necessitadas, pessoas que vão de um lugar para o outro sem ter noção do que está fazendo e buscando algo para sarar, para curar, para tentar, buscar algo que não realmente não vai encontrar fora do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, verso 40 e 41 diz assim, aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelho, se quiseres pode purificar-me. E no verso de número 41, diz assim, Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica purificado. Se formos olhar o fundo histórico com relação ao leproso, não é aqui o nosso foco, mas
Os leprosos eram pessoas realmente que viviam fora da sociedade. Jesus poderia muito bem estender a mão de longe e falar, ó, seja curado em meu nome, né, em nome de Jesus. Mas Jesus fazia o quê? Mantinha relacionamento, demonstrava esse de compaixão com um ato, tocou-lhe e realmente ele foi curado. A compaixão, ele faz parte da nossa vida como cristão. A compaixão, ele tem que realmente ser externado à nossa vida. E a compaixão, ela só é verificada, ou só é concretizada quando se há um ato. Lucas capítulo de número 10, diz assim, ó, a partir do verso de número 30. Jesus respondendo um questionamento de um doutor da lei com relação à salvação dele, a ele ir para o céu. E aí Jesus fala com ele, você conhece os mandamentos, você sabe o que você está lendo? Ele falou, sei, claro, né, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todas as forças, realmente, e o teu próximo a ti mesmo. Aí Jesus falou, é isso mesmo. Aí ele queria ali realmente continuar pegando Jesus, e aí ele faz a pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai e conta essa história. E Jesus respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de um assaltante que o roubaram, e depois de espancá-lo foram embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo-o passou longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e quando o viu passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. Chegando perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Queridos, aqui alguns exemplos, realmente, Jesus mostrando a nós como um ícone, como realmente alguém a quem devemos ter como parâmetro de vida, o uso de compaixão. E aí a pergunta sempre vem ao nosso coração como indagação, será que eu tenho agido com compaixão nas situações que têm se colocado diante da minha caminhada como cristão? Eu me lembro muito tempo atrás, nem cristão ainda não era, e aí eu tinha um desejo muito no coração de ajudar as pessoas, independentemente, né, nem cristão não era, nem sabia o que era ser cristão, mas eu tinha um desejo muito grande de ajudar as pessoas. E foi um dos pedidos, mesmo sem saber orar, foi um dos pedidos que eu fiz a Deus para que eu pudesse ajudar as pessoas. E olha que gostoso, né? Quando você pede alguma coisa para Deus e Deus cumpre, aí você tem que realmente ver. E aí de lá para cá, sempre alguns pepinos têm parado na nossa mão. Sempre algumas coisas. E aí muitas vezes a gente vai e fala, meu Deus, mas por que essas coisas acontecem comigo? E aí Deus fala, você não pediu lá atrás para mim que você gostaria de ajudar as pessoas? Então, se as pessoas não tiverem problema, para que você vai querer ajudar elas? Então, vamos colocar pessoas com problemas no seu caminho para você realmente ajudar. E a compaixão de nós é isso, é estender, é se colocar realmente no lugar do próximo, se colocar realmente no lugar daquele necessitado, daquele que precisa, realmente vendo a situação que ele está passando. E hoje nós vemos diferente nas igrejas, ou hoje nós vemos diferente na sociedade. É muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil criticar a situação, é muito mais fácil fazer outras coisas e não estender a mão. E Jesus Cristo nos ensina totalmente diferente disso. Muitos confundem compaixão com dó. E eu achei interessante um escrito onde fala que dó é dar o ombro para o outro chorar. Quantas vezes nós não fizemos isso, né? Vem aqui, tá o ombro aqui para você chorar. Isso é dó, mas compaixão é um pouquinho diferente. Nesse escrito diz que compaixão é não medir esforços para que as lágrimas do próximo deixem de cair. Então é uma etapa anterior a nós darmos o ombro para a pessoa chorar.
E Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, capítulo de número 3, ele diz: então, como santos e amados eleitos de Deus, revestis de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse é realmente a primeira coisa que realmente eu trago nesta noite para nós pensarmos um pouquinho nesse primeiro dia do ano. Talvez as promessas, talvez os planejamentos, talvez não incluísse algumas coisas como essa, mas talvez pudéssemos repensar um pouquinho na nossa trajetória. O que esperamos realmente do nosso ano? O que esperamos como pessoa, como cristão, como cidadão, como vizinho, como filho, como pai, como marido, como mulher, como filha? O que esperamos realmente? Segunda coisa que eu gostaria de trazer para a gente pensar um pouquinho, está no verso de número 15 e 16, que é Deus, Ele quer te usar, porque Ele te conhece e Ele respeita as suas limitações. No verso 15, diz assim, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já está avançada. Manda embora as multidões, para que eles possam ir aos povoados comprar algo para comer. E aí é gostoso a resposta de Jesus. Então aqui os discípulos já chegam com uma definição do que eles achavam que deveria acontecer. Chega para Jesus e fala: já está ficando tarde, e a gente sabe que o povoado não é muito perto aqui. Então manda, o povo embora, manda eles embora para eles, ir atrás de comida. E aí olha que gostosa a resposta de Jesus. E Jesus, porém, lhe respondeu: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Olha que desafio de Jesus Cristo aos discípulos. Trazendo para nós, para os dias atuais, quantas vezes Deus coloca algo na nossa mão como desafio? Estamos aí no primeiro dia do ano, volto a falar, sendo repetitivo com relação a isso. Primeiro dia do ano. Quem sabe Deus, no primeiro dia do ano, já falou o seu coração e colocou como desafio. Fizemos aí, o ano passado, um desafio de você trazer uma pessoa para Deus, ou trazer uma pessoa para congregar, ou trazer uma pessoa a conhecer a Jesus Cristo. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas cumprimos uma tarefa, por exemplo, simples como essa. E aqui os discípulos vão e falam: está tarde, despede o povo. E aí Jesus Cristo poderia muito bem falar: não precisa despedir ninguém não. Pode deixar que eu vou concluir aqui, vou fazer um milagre e todo mundo vai comer e ficar saciado. Mas o que ele faz? Ele dá oportunidade para as pessoas. E é o que ele faz comigo, é o que ele faz contigo. Ele nos conhece, ele quer nos usar. E muitas vezes de forma simples. Muitas vezes nós olhamos para situações ou no nosso caminhar e achamos que eu não posso fazer nada. Eu não tenho nada a contribuir com o Evangelho de Jesus Cristo. E aí Jesus vai e coloca algumas coisas nas nossas mãos para serem feitas, respeitando a simplicidade de cada um, a forma de falar de cada um, aonde cada um está inserido e como ele vai ser, como ele vai ser usado ou não usado. Mas Jesus, ele nos concede oportunidades. E nós, muitas vezes, fazemos o quê? Olha, não dá, ainda não dá, eu estou me preparando, estou realmente buscando um crescimento maior, e no momento certo, com certeza, eu vou ser usado por Deus. Quantas vezes nós fugimos? Eu brinco aqui, e gosto muito, e isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu lembro quando eu me converti, aqui na Embaixadores mesmo, isso aí por volta de 2003, mais ou menos, e aí, depois de algum tempo, nós fomos convidados, separados para estar no ministério auxiliando aí como obreiro. E aí, quando vinha para o culto, era um martírio muito grande. Um medo tremendo de ser chamado para fazer qualquer coisa. A vergonha tremenda.
E aí, meu companheiro era aquela coluna ali onde está a nossa irmã de vermelho ali, ó. Meu companheiro era aquela coluna. Porque todo mundo que subia aqui para fazer, abrir o culto ou fazer, estava o Adilson lá atrás da coluna ali, meio que escondido, ou sempre com uma criança no colo, com medo de realmente ser chamado para fazer algo do Senhor. E aí eu louvo a Deus a vida do pastor, que o pastor é um que bota todo mundo no fogo. E bota mesmo e não está nem aí. Mas eu louvo a Deus sobre a sua vida. Porque se tem aqui, acho que pessoas aqui como eu, aprenderam a nadar sendo jogado no rio, né? Não nadou, não aprendeu a nadar em piscina, não. A maneira de jogar era catava e jogava na correnteza, ó, se vira e atravessa e agarra aí alguma margem. Mas eu louvo a Deus a vida do pastor, que realmente com essas colocadas no fogo, realmente de uma forma ou de outra estava Deus nos instruindo, ensinando a poder estar mais voltado, porque se dependesse de nós, sempre estaremos escondidos em fazer. Mas o gostoso é que Deus, Ele respeita a sua, Ele respeita a minha limitação em tudo o que nós vamos fazer, mas Ele quer nos usar. Por isso, quantas vezes nós falamos, se eu conhecesse mais a Bíblia, se eu soubesse o que fulano sabe, se eu soubesse o que ele sabe, se eu falasse da forma que aquele fala, querido, se nós fôssemos todos iguais, bastaria Deus usar uma pessoa só que representaria toda, né? Mas Ele quer usar você da maneira calma que é você, por exemplo, que eu falo de forma mais calma, uns já falam de forma mais incisiva, e Deus usa da forma de cada um, respeitando a cada um. Deus quer de mim e quer de você a nossa disponibilidade para fazer a sua obra. Deus quer saber o compromisso que está no seu coração. Isso é o que Ele olha. Você tendo compromisso e disponibilizando para Deus, com certeza Ele vai fazer. E olhando para a Bíblia rapidamente, pessoas, grandes homens da Bíblia, nos chamados que receberam de Deus, também recuaram. Então muitas vezes quando nós recuamos um pouquinho, isso não é de todo mal, porque isso é nós entendemos as limitações que nós temos como ser humano. Por exemplo, quando Deus chama Moisés, lá no Êxodo capítulo 3 e 4, quando Deus chega a Moisés e fala, Moisés, é o seguinte, meu povo está sendo massacrado, meu povo está sendo açoitado, o clamor dele chega a mim. Então você vai sair, levanta, vai lá e você vai libertar o povo. Aí o que Moisés falou para Deus, respondendo a isso, lá no capítulo número 3? Quem sou eu para ir para Faraó e tirar os israelitas do Egito? Capítulo 4, no verso 10, também ele realmente indaga não, né? Dá desculpa a Deus, quando ele fala assim, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Mas olha a resposta de Deus para ele no verso de número 11 já. O Senhor lhe respondeu, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E aí Deus fala, vai, que eu serei contigo, falarei. Não há desculpa. Como nós vamos dar desculpa àquele a quem sabe todas as coisas? Deus quer de mim, Deus quer de você, a nossa disponibilidade. Foi isso com Jeremias também, quando no verso lá capítulo 1, verso 5, Jeremias também é chamado, e ele dá desculpa, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que nascesse te consagrei e designei profeta das nações. Aí no verso 6, Jeremias fala, Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas um menino. Grandes homens foram chamados, seu ministério decolou, mas no início ali, realmente colocaram ali empecilhos para fazer. Queridos, Deus respeita a nossa limitação, Deus sabe qual a sua limitação, e se você, como eu, der realmente a nossa disponibilidade, nosso coração para Ele, com certeza Ele trilhará os caminhos aí, e o nome dEle ser glorificado através da minha e da sua vida. Que deixamos então o nosso padrão humano de lado, né? Que a nossa mente seja renovada, para que o nome dele seja glorificado. E muitas pessoas
se vitimizam por isso, né? Se colocando para trás de outras, achando que não dá para ser feito. Mas agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 1. Ou se você preferir, só ouça atentamente a leitura. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, diz assim: Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O chamado é de Deus. Deus quer, novamente, que você se disponibilize para que Ele possa usar a sua vida. Amém, queridos? A terceira coisa, para nós caminharmos aí para o final, o milagre não está na minha e não está na sua mão. Hoje, se você ligar a TV nesses canais aí, muitas vezes vai ser definido, ou você vai ter um intuito muito grande que o milagre está na mão de um ou de outro homem. Muitas pessoas falam: traga para mim que eu vou orar e essa pessoa vai ser curada. Faz dessa forma que com certeza o milagre vai acontecer. E essas são as mensagens que nós estamos vendo aí. E como já foi dito aqui, o milagre não depende de nós. Nós somos apenas canais, apenas proclamadores do milagre, mas o milagre está na mão de Cristo Jesus, o milagre está na mão de Deus. E no verso de número 17, para a gente finalizar, quando Jesus no 16 ele diz: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai de comer. Então eles lhe disseram: temos apenas aqui 5 pães e 2 peixes. Com certeza, esses 5 pães e 2 peixes, pelo número de pessoas aqui que demonstra aqui, em torno de mais ou menos 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes, talvez não daria um pedacinho para cada um. Se nós formos definir que o milagre estamos na nossa mão, com certeza essas pessoas sairiam de lá com fome. Mas quando nós entendemos que o milagre está na mão do Mestre, quando nós entendemos que o milagre está na mão de Deus, a Bíblia diz que não só eles comeram, como se fartaram, ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Então, quando nós entendemos que o milagre não está na nossa mão, aí sim ele pode acontecer mediante a vontade do Senhor. Quando nós entendemos que o milagre não depende de nós, o milagre não é por merecimento, o milagre não é uma coisa que nós podemos fazer, aí Deus pode entrar em cena e realmente ele ser concretizado. O problema na falta de identidade que a igreja está hoje é que realmente nós achamos muitas vezes que somos alguma coisa. E é gostoso quando nós vemos muitos, se não me falha a memória, Isaías dizendo: nós somos nada, nós somos menos do que nada. E olha que coisa, menos do que nada. 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo escreve aqui na igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja completa, tinha todos os dons, né, que a Bíblia relata, mas uma igreja cheia de problemas. E um deles Paulo escreve realmente para dizer, quando ele diz lá no capítulo 3, no verso 4 e 6, quando diz assim: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou quem é Paulo?
São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus quem dá o crescimento. E olha que gostoso, Paulo poderia muito bem se gloriar, mas ele era totalmente centrado naquilo que Deus tinha para a vida dele. Fala, quem sou eu, quem é ele? Nós somos apenas intermediário daquilo que Deus tem para nós. Eu não sou nada, ele nada, mas Deus é tudo e Deus é quem faz todo o crescimento. E quando nós entendemos isso, nós voltamos a resgatar a identidade de nós como igreja. Quando nós sabemos que nós não somos nada, somos apenas intermediários ou canais. Somos, por exemplo, como esse microfone aqui, que faz o papel só de intermediar e aumentar o volume da minha voz aqui. Somos apenas isso. Deus faz, passa por nós como ações e vidas são alcançadas. Quando nós entendemos isso, o nome do Senhor continua a ser glorificado através da minha e da sua vida. João capítulo de número 15, verso 5, define muito bem isso, quando ele fala aqui, eu sou a videira, vós sois ramos, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós entendemos, palavra para a gente refletir um pouco esta noite, primeiro dia do ano, talvez não fosse isso que você gostaria de ouvir, talvez uma palavra de incentivo, vamos lá, vai ser um ano promissor, isso Deus tem para nós? Sim, claro que tem, mas talvez, dentre muitas promessas que nós fazemos, algumas nós devemos sempre reaver. Quais são as minhas ações? Eu creio que como você olha o seu ano, de repente você analisa você como um profissional, como foi o ano de 2015, 14, 13, 12, enfim. O que eu posso melhorar para 2016? Aonde eu errei? Aonde eu poderia ser melhor? Aonde eu fui relativamente bem? Talvez como pessoa, aonde eu errei? Aonde eu poderia melhorar? Talvez como cristão, talvez como servo, talvez como marido, esposa, enfim, você como um todo, talvez fazer uma análise e projetar como vai ser o meu ano de 2017. Qual a projeção que você tem? Talvez, olha, realmente eu nunca pensei com relação à compaixão. Eu fico alheio à situação e eu tento buscar aquilo que Deus tem para mim e apenas isso. Imagine se Jesus Cristo fosse dessa forma. Eu vim aqui apenas para vir na terra, morrer na cruz, derramar o sangue para resgatar todo mundo e acabou. Jesus foi muito além disso. Jesus olhava para as pessoas com compaixão. Ele poderia muito bem sentar num trono, mas ele resolveu vir através de uma manjedoura. As pessoas o procuravam, ele fala, até passarinho tem onde descansar, mas eu não tenho. Você quer me seguir? Ele veio como rei, andou na terra, teve compaixão, respeitou os limites de cada um, deu oportunidade aos discípulos e hoje dá a nós de sermos usados por ele para proclamar esse evangelho que volta a falar, é um evangelho simples, o evangelho onde o amor prevalece, a compaixão prevalece, o estender a mão, o olhar com o olhar de Cristo às pessoas. Não é um evangelho de acusação, o evangelho de menosprezo, o evangelho de se colocar acima de ninguém. E Jesus Cristo foi categórico enquanto ele ensinava, você quer estar lá em cima? Então começa por baixo. Você quer ser o primeiro? Senta lá em último. Você quer ser servido? Sirva. E um dos maiores exemplos que ele nos dá é quando ele, numa ceia ou num jantar, enfim, ele levanta, cinge-se, tira a roupa, pega uma bacia de água e lava os pés dos discípulos.
fez um ato ali que era um ato de escravos, era um ato de, talvez, na sociedade, a menor pessoa que de repente a sociedade poderia enxergar. E aí ele olha para todo mundo e fala: ó, vocês viram o que eu fiz? Eu, sendo Senhor e Mestre, vos fiz isso. É um belo exemplo para que vocês façais também. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que realmente traz, como o pastor André diz, traz marcas. É um Evangelho que traz realmente sofrimento, mas é um Evangelho que leva eu e você para o céu. E é esse Evangelho que Jesus Cristo quer que eu e você leve adiante. Tenha mais compaixão. Entenda os seus limites, mas saiba que se você estiver disponível, Deus vai te usar aonde quer que for. E entenda uma coisa, para a gente finalizar. Deus está disposto a usar da forma que você é. Mas você deve entender como nós devemos entender que o milagre não depende de mim e de você. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Não sei se vocês quiserem louvar mais uma vez aí. Louvor, Zé, se quiser louvar mais uma vez. Queridos, para a gente pensar um pouquinho, realmente refletirmos. De todos esses anos que você e eu temos caminhado, desde quando nós realmente entregamos a nossa vida a Cristo, as coisas vão mudando, talvez algumas coisas que nós fazíamos não fazemos mais. Vamos estudando a palavra do Senhor, entendendo algumas situações onde realmente vimos o quanto coisas que talvez nem deveríamos ter feito, mas estamos aí numa caminhada de aprendizado. Mas algumas coisas nós nunca devemos perder, ou nós nunca devemos esquecer. Que quando nos disponibilizamos, que quando nós abrimos mão de uma vida, que realmente seguir ou proclamar o Evangelho de Jesus é realmente algo que você tem que deixar na sua vida de lado. E você realmente ser um embaixador de Cristo aqui na terra. E nada mais de que você ter um parâmetro como Ele para fazer isso. E como eu já disse aqui, Jesus Cristo, Ele veio, se despiu de toda a sua glória, andou como um homem, 100% homem, 100% Deus. Passou privações, passou situações, mas aquilo que Deus o incumbiu de fazer, Ele cumpriu com toda a majestade. E eu tenho certeza que Ele tem colocado na sua vida, na minha vida, coisas também a serem cumpridas. Muitas vezes achamos que é coisa da nossa cabeça, isso é coisa, talvez eu que fico pensando demais. Esse eu fico pensando demais chama-se Espírito Santo, aonde Ele vai falando ao seu coração: vá ali, atravessa a rua, dá um abraço naquela vida ali. Ou de repente você está na fila do banco, fala, vira para trás e fala que eu amo essa pessoa que está atrás de você. Ou de repente o seu vizinho, aquele que de repente você não conversa, aquele que de repente não olha para você, não te cumprimenta. E aí Deus toca o seu coração, fala assim, não tem problema de tudo que Ele faça para você, mas vai lá e dá um abraço nele. Muitas vezes é um desafio isso, como foi um desafio aos discípulos aqui, dai vocês de comer. Talvez se nós estivéssemos lá, olhar para toda aquela multidão e falar assim, não dá não, como? Mas em todo o desafio que Cristo nos concede, a responsabilidade de tudo isso é dele. E com certeza o nome dele vai ser glorificado em toda a situação. Amém? Então que realmente 2017 seja um ano promissor, que sejamos mais compassivos, que sejamos mais amorosos, que sejamos mais
realmente acessíveis, que se tem uma coisa que Cristo deixou como exemplo, foi uma questão de relacionamento. E ontem, só para a gente concluir, assistindo um filme interessante, onde